É muito bom poder reencontrar você mais uma vez, começando mais uma semana, você de todos os cantos do Brasil, de fora do Brasil, assistindo mais uma vez esse programa que tem o objetivo de tornar a Bíblia mais acessível a cada um de nós, a compreensão dela, estudando juntos, nos aprofundando, pegando a cada semana um tema diferente aqui no Escola Bíblica, que é a maneira interativa de estudarmos a Palavra de Deus. É bem rápido, não sai daí, em menos de um minuto a gente já está de volta e eu estou trazendo para você então o tema de hoje de uma maneira muito especial. Vamos falar sobre a guarda do sábado, uma das temáticas, um dos temas mais controversos de toda a Bíblia. A gente vai apresentar essa semana e eu espero você. Já começamos então a Escola Bíblica, que bom ter você junto com a gente aí. Eu sei que muita gente já estava aguardando o programa para estudarmos junto esse tema. Como eu falei, um dos temas mais desafiadores da Bíblia, né? A Bíblia apresenta alguns temas que são importantes, são diretos e precisos, mas quando a gente fala no meio do cristianismo e da compreensão religiosa, existem várias interpretações diferentes sobre vários temas, né? Infelizmente, afinal de contas, a Bíblia é uma só, a verdade de Deus é uma só, a palavra dele, e o que ele espera é que a gente estude da palavra dele, busque cada vez mais, compreenda e viva também. Tem alguns temas que são bem difíceis de serem, de repente, aceitos por um ou por outro, né? A questão da mortalidade da alma, né? O ser humano, o que acontece com o ser humano quando ele morre? Por exemplo, né? É um dos temas aí que são bem interessantes. E, aliás, eu vou falar para você, antes de falar do tema de hoje, que nos próximos temas ou nas próximas semanas nós estaremos abordando alguns temas bem especiais aqui, como, por exemplo, nós estamos estudando o Descobertas Bíblicas nessa temporada, é um tema especial falando sobre a Bíblia. Vamos falar sobre estilo de vida saudável. Será que Deus se preocupa com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação? A alimentação, por exemplo, ou atividade física ou não, tem a ver com vida em Cristo Jesus, tem a ver com salvação também. Vamos entender um pouco sobre isso, tá? Por exemplo, o que acontece com o ser humano quando a pessoa morre, né? Outro assunto, onde será o inferno? Existe inferno na Bíblia? O que é inferno? A gente vai estudar vários temas, mas essa semana, hoje especificamente, a gente começa acerca do sábado. Hoje a gente vai falar o seguinte, os princípios do sábado, tá bom? O que significa o sábado na Bíblia? Qual foi a proposta de Deus ao criar o dia de sábado para nós? E conforme a gente vai conversando aqui, vai surgindo algumas ideias, claro, a gente vai mencionando, eu vou relembrando algumas coisas também, e é claro, você também pode participar. A partir de amanhã, nós estaremos abordando alguns temas específicos com relação ao sábado, dizendo o seguinte, alguns textos que são difíceis, né, para a gente entender o que alguns textos falam de fato, se o sábado existe ainda no dia de hoje, é válido ou não, se ele foi abolido ou não, e a gente vai, na quarta-feira, mostrar como na história ou quando na história foi essa mudança do sábado para o domingo. Se é bíblico isso, se realmente Deus escolheu essa alteração ou não e quando foi na história que houve essa mudança também. E no final, na quinta-feira, a gente vai fechar também com um tema muito especial para você, tá bom? Enquanto isso, você pode fazer sua pergunta sobre o sábado. Você tem algum questionamento sobre esse tema? Então entre em contato com a gente. Não se esqueça de um detalhe também. Se você quiser acompanhar esse estudo que eu estou falando aqui, basta você entrar no site que nós temos aqui na Rede Novo Tempo, que nós oferecemos esse material gratuitamente para você, é o biblia.com.br, biblia.com.br, e você está vendo o QR Code também, que é esse símbolo quadradinho aqui na tela, no cantinho. Você pode mirar a sua câmera fotográfica do celular aí e vai abrir na sua câmera um sensorzinho, um linkzinho para você clicar, preencher os seus dados e você pode acompanhar esse estudo junto com você também, tá bom? Vamos ao tema de hoje? Vamos começar bem a semana?
E daqui a pouquinho eu quero aproveitar e mandar alguns abraços após a oração, após a gente abrir o nosso coração aqui. Bondoso Deus, é mais um tema importante, significativo para cada um de nós. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade que nós temos aqui no Brasil e transmitindo para outros lugares do mundo de abrir a Tua palavra, enquanto muitos não podem. E nós temos esse privilégio. Nos ajude a levarmos para outras pessoas essa mensagem de esperança da Tua palavra e nos ajude a vivermos de fato as Tuas verdades, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu, voltando aqui para Novo Tempo, nesse período da noite, antes de começar o programa, foi necessário que eu viesse com uma pessoa, com um veículo, e eu não conhecia o motorista, e conversando com ele, falando sobre a Novo Tempo, e ele dizendo o seguinte, olha, então, falando sobre o programa, e ele falou assim, olha, a questão do sábado, né, é um desafio para todos nós entendermos sobre esse tema. E a gente começou a conversar bastante. É um desafio esse tema, porque nós sabemos que muitas pessoas têm as suas atividades aos sábados, têm seus compromissos aos sábados, e quando a gente toca nesse tema, é um tema que mexe com toda a nossa estrutura familiar, com o fato de termos que trazer o alimento para dentro de casa e tantas outras coisas. Mas eu sei que muitas pessoas podem estar dizendo assim, pastor, mas o importante é o que Deus quer, e é isso que nós acreditamos. Claro, mas nós temos que ter a sensibilidade de entender também que é necessário nós conhecermos cada vez mais acerca desse tema. E qual a importância dele para nós? Que não é e não deve ser algo pesado. Que quando a gente fala do sábado na Bíblia, tanta gente fala do domingo, da sexta-feira, qualquer dia serve, nenhum dia importa, o importante é fazer para Deus. E nós vamos falar sobre o sábado hoje. Então vamos ao tema, e é importante, hoje eu quero dar uma pincelada geral e refletir sobre alguns pontos com você. Amanhã a gente vai entrar em alguns textos difíceis. Hoje é a introdução. O sábado não é um peso, isso que a gente tem que entender. O sábado, pelo menos, não deve ser um peso, ele deve ser uma bênção de Deus ao ser humano. Quando a gente lê os primeiros versos da Bíblia, a gente entende que, diferente do que está na mente das pessoas hoje, quando se fala em sábado, ele não deve ser visto como um impedimento, um legalismo, mas tem que ser visto como uma bênção de Deus. E eu quero começar esse estudo pedindo coragem para você, para que você entenda esse tema, aceite esse tema e realize aquilo que Deus espera de você. Eu acredito que nessa altura desses estudos que nós estamos tendo, você já tem entendido que a lei de Deus não salva ninguém, nós falamos sobre isso semana passada, e o sábado está na lei de Deus e, consequentemente, o sábado não salva ninguém. Estamos claros com relação a isso? Você sabe disso, óbvio. O sábado, a guarda do sábado não salva ninguém. E a pergunta então, por que vocês dão tanta ênfase ao sábado? Por que resolveram tirar uma semana para estudar sobre o sábado, 4 dias? Se o sábado está na lei, por que uma ênfase de uma semana só sobre esse tema? Entendemos sobre a lei, por que falar tanto sobre o sábado? Primeiro, eu vou responder para você. Porque o sábado é um dos mandamentos mais incompreendidos. Quando a gente fala sobre honrar pai e mãe, todos compreendem, todos aceitam. Quando a gente fala sobre não matar, todos aceitam, ou pelo menos a grande maioria. Mas o sábado é um dos mais incompreendidos e distorcidos, tanto na época de Cristo e, consequentemente, nos dias de hoje também. Eu estava vendo hoje na internet o título de um sermão de um pastor evangélico, e o título do sermão é Guardando o Sábado, Anulando a Graça. Quando você guarda o sábado, você anula a graça de Deus. Será que é isso? Sabe o que me deixa triste? E eu queria começar com isso hoje. O maior símbolo da graça de Deus, e aqui eu quero até colocar na tela essa frase, o maior símbolo da graça de Deus, ou um dos grandes símbolos da graça de Deus, tem se tornado símbolo de legalismo. Por que isso? Porque quando eu digo que o sábado é uma bênção, porque o sábado é o dia para entender que nada do que nós fazemos garante a nossa felicidade. Você pode trabalhar, você pode batalhar e faz parte da vida,
Mas quando chega o sábado, a gente tem que entender que quem cuida da nossa vida é Deus. Essa é a proposta do início bíblico sobre o sábado. Que é em Deus que nós descansamos, que é Ele que de fato cuida de nós, que nos dá a vida. O sábado tem que ser um símbolo da graça de Deus e não um símbolo de algo pesado. Sábado, quando a gente fala na Bíblia, tem que ter essa seguinte visão, nós temos que ter, que sábado é deixar de se preocupar com as coisas momentâneas, é descansar em Deus. O sábado é um presente que Deus nos deu. É um momento para estarmos com Ele, é um momento para a gente se esquecer dos problemas da semana, das lutas da vida, porque afinal de contas, isso eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Concorde com você inicialmente no sábado ou não. Todos nós precisamos dar uma pausa. Todos nós precisamos de um momento para descansar a nossa mente. Gênesis 2, 2 e 3 é o primeiro texto para a gente pensar aqui. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no dia 7º de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A gente percebe então nesse texto, logo no início, não para judeus, mas para Adão e Eva, que não tinham nacionalidade, que não eram judeus, que não eram americanos, que não eram brasileiros, que não eram angolanos. No início, Deus distingue o 7º dia dos demais e Ele descansa nesse dia. Ele abençoa esse dia e Ele santifica esse dia. Deus, então, Ele designa, de alguma maneira, um dia sagrado para que o homem pudesse fazer o que nesse dia? Contemplar a excelência das obras de Deus. Pudesse contemplar a bondade de Deus e andar com Deus. Porque Deus sabia que se Deus simplesmente deixasse o homem, como muitos têm vivido a vida, o homem vai atropelando os dias, vivendo em função do próprio trabalho e se esquecendo dele. É interessante que, se a gente vai até Gênesis 3, verso 8, nós não vamos ler, mas Gênesis 3, verso 8 diz assim que, nos dias da semana, no finalzinho da tarde, olha que interessante, no finalzinho da tarde, Deus ia conversar com Adão e Eva. Segunda, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no finalzinho da tarde. Mas no sábado, Deus passava o dia todo com Adão e Eva. Era um dia que Deus falava assim, olha, agora vocês vão descansar em mim, na minha graça, na comunhão contigo, é um presente que eu ofereço para você. Mas acontece o seguinte, com o passar do tempo a gente percebe que o povo judeu, o povo de Deus, ele começa a perder a questão do sábado, a essência do sábado. Eles são levados escravos para o Egito. E você sabe comigo, quando alguém é levado escravo, e lá no Egito não existia nada de descanso. Você está vendo a imagem do povo trabalhando, imagina um povo judeu, um povo israelita, um povo que guardava o sábado, de repente eles tendo que trabalhar 7 dias por semana sem trégua. Então o povo judeu se esquece de passar tempo com Deus, eles não têm possibilidade. Escravo não tem dia da semana, escravo não tem hora, escravo tem que trabalhar todos os dias. E então, quando Deus liberta do Egito, aí a gente vai entender, mais uma vez, Deus relembrando o seu povo, de que Ele havia separado um momento para que o seu povo se descansasse dEle e entendesse que Ele é aquele que cuida. Após o intervalo, a gente vai ler então aqui Êxodo 20, que fala exatamente sobre os 10 mandamentos e o sábado, um tema tão desafiador, mas que pela graça de Deus você entenda a importância desse dia e que você entenda que, de alguma maneira, ele tem que ser visto positivamente e não como um peso, não como uma carga para mim e para você também. Após o intervalo, abra sua Bíblia, Êxodo 20, a gente vai ler o texto de hoje sobre o sábado nos 10 mandamentos e eu mando um abraço para você. Até já!
De volta com a Escola Bíblica, eu fico feliz só de pensar que você está do outro lado aí e de alguma maneira buscando na Palavra de Deus uma referência para a sua vida. E Deus, quando olha pessoas sinceras, Deus conhece a sinceridade do seu coração, Ele cerca o mundo, Ele faz o possível e o impossível humanamente falando, para que você entenda e compreenda qual é a vontade dEle. E deixa eu dizer uma coisa para você que veio na mente enquanto eu estava no intervalo aqui. Não acredite naquilo que eu estou falando. Não acredite naquilo que simplesmente eu possa estar mencionando aqui. Existem inúmeras possibilidades e opções diante de você. Existem religiões das inúmeras ao seu dispor. Existem padres, existem bispos, apóstolos, né? Alguns se identificam assim, missionários, seja o que for, líderes religiosos de seitas, seja o que for. Mas acredite naquilo que a Bíblia diz. Abra o seu coração para a Bíblia. Eu não tenho a palavra final, eu não tenho a verdade, eu não conheço tudo. Eu não sei a sua necessidade mais profunda, mas Deus sabe. E nós estamos falando sobre o sábado aqui. Um dia que nós começamos a falar, e hoje a temática é essa, a gente vai abordar o significado do sábado, né? Deus preparou um dia para que nós tivéssemos um encontro com Ele. Com o passar do tempo, o ser humano se tornou escravo e ele perdeu o sentido desse encontro com Deus quando ele está lá no Egito trabalhando 7 dias por semana, sem poder de fato adorar a Deus como Deus esperava, sem ter aquele encontro com o Pai, aquele presente semanal. Então, nós vamos a Êxodo, mas antes eu quero mandar um abraço aqui, eu prometi, né? Olha, a TT Santos acabou de escrever aqui pelo Facebook da TV Novo Tempo, dizendo assim: pastor, eu vi um líder religioso, ela menciona o nome do líder, né? Falando que o sábado passou a ser o domingo, que pertence ao Deus Sol, foi um imperador, tal, que mudou. Quarta-feira a gente vai estudar sobre isso, tá bom, TT? Quarta-feira a gente vai falar sobre a mudança do sábado para o domingo aí. Temos também aqui o Mauro, que fala de Agudos, em estado de São Paulo, glória a Deus. Também a Tieta Rodrigues, dizendo assim: que programa maravilhoso, louvado seja Deus, Tieta, tudo em honra e glória a Ele aí, tá? A Lúcia Santos, boa noite a todos, um abraço. E é isso, é muita gente. Siga, e para a gente voltar no tema, siga o nosso Instagram, tá bom? Eu quero ver as pessoas novas que vão seguir nesse momento aqui, @Escola Bíblica NT. Êxodo 20, versos 1 e 2, a gente vai ler aqui então o texto. Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A gente começa lendo os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos começam assim. Você já parou para ler os 10 mandamentos? Começa desse jeito: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu libertei vocês de uma vida de escravidão. Vocês não podiam fazer nada. Deus diz: vocês não são mais escravos, descansem em mim. Agora vocês vão poder descansar em mim. E ele começa a citar então os mandamentos, dizendo: olha, vocês não são obrigados a fazer isso para serem salvos. Não, eu já salvei vocês, eu já libertei vocês da escravidão. Agora, como resultado, verso 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Nesse momento, quando Deus dá os 10 mandamentos escritos com o próprio dedo de Deus, é a parte da Bíblia que Deus não pediu que ninguém escrevesse, Ele mesmo escreve os 10 mandamentos. Ele relembra a criação. Então, o sábado não foi dado naquele momento. Esse texto, ele volta a apontar que lá na criação, Deus havia concedido ao ser humano um momento para estar com Ele. E após o cativeiro egípcio, Deus diz assim: voltem a estar comigo, vocês têm liberdade em mim. Então ele relembra a criação nesse texto, nos 10 mandamentos. Em que parte? Quando ele diz assim que Deus descansou, abençoou
e santificou. Deus deseja que nós descansemos, né? Que a gente descanse como? Fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Me responde uma coisa aqui só para a gente refletir. Você precisa descansar mais? Você precisa dar uma pausa na sua vida? Eu recebi um livro esses dias falando sobre a necessidade de a gente pausar a nossa vida. Deus já pensou isso. E Deus libertou não para sermos escravos das normas do sábado, não. Mas para termos um dia para descansarmos nele. Jesus, ele pregava para as pessoas. E Jesus se esforçou em corrigir a observância do sábado. Quando Jesus falava para as pessoas, Jesus ele não fazia questão de dizer que ele era contra a guarda do sábado, muito pelo contrário. Ele corrigia porque o sábado era aquilo que era para ser uma bênção e se tornou um peso. Os rabinos tornaram o sábado um absurdo. Então, olha só, o sábado começou na criação, Deus relembra o sábado ali com Moisés. Lembra-te, vocês estão esquecendo, lá da criação. E daí o povo começou a ficar fanático com relação ao sábado, principalmente os líderes religiosos, os rabinos. E eles pensavam mais na forma do que na essência. Por exemplo, naquela época, e muitos até hoje, acreditavam que existia um número de passos que você poderia caminhar aos sábados. Os rabinos faziam isso, olha, mais do que... Esses dias eu estava assistindo um filme sobre uma linhagem religiosa bem tradicional, que guardava restritamente o sábado. Eles acreditavam que você não podia andar mais que determinado número de passos. E Jesus veio para combater isso. Mas existe um detalhe, né? Para a gente pensar aqui. Como que os judeus, os fariseus, né? Os líderes principalmente, eles se esqueciam da essência do sábado. Eu quero que você pense comigo aqui numa imagem de uma pessoa limpando um carro. Quando você ganha um carro, você tem um carro novo, se é que você ganhou, tiver oportunidade, no comecinho, no primeiro mês, na primeira semana, nos primeiros dias, você vai cuidar do carro de uma maravilha, né? Com uma coisa mais maravilhosa, limpar e tal. Os fariseus, eles receberam essa mensagem fortalecida sobre a guarda do sábado, e eles tinham tanto zelo por aquela novidade, que eles esqueceram de uma coisa. Eles esqueceram que o ser humano é mais importante do que o sábado. Jesus nunca questionou o mandamento, mas Jesus questionou a maneira como se guardava o sábado. Era um zelo excessivo com normas e mais normas e mais normas. Não, a gente vai entender ao longo da semana mais sobre isso, mas Marcos 2:27 diz assim, quero ler com você, e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Mais uma vez a criação é lembrada. O sábado lá na criação foi feito quando? Lá na criação. Para quem? Para o homem. O sábado não tem que ser um peso. E o homem não foi feito para guardar um dia, não. Deus deu um dia para que nós descansemos nele. Jesus é soberano do sábado, ele sabe que o sábado tem que ser um regozijo para nós, uma alegria para nós. Existem dois extremos que têm acontecido. Ou as pessoas se tornam legalistas por causa do sábado, ou elas acreditam que o sábado vai salvar, ou elas dizem assim, não, foi abolido, não precisa mais. O sábado, ele ainda está em vigor, e a gente vai estudar amanhã sobre isso, alguns textos que mostram isso. Mas a mensagem de hoje que tem que ficar clara para mim e para você é que ele foi dado, ele ainda vale, e o objetivo dele não é ser um peso e algo legalista, não. É ser um refrigério, é ser um encontro semanal com o mesmo Deus que se encontrava semanalmente com Adão e Eva. Ele é um presente dado a mim e a você também. Amanhã a gente continua esse tema. Eu espero você ao vivo, 8h30 da noite. Convide seus amigos que têm uma dificuldade de entender esse tema, que querem, que precisam entender esse tema.
e que Deus te abençoe muito. Vamos orar. Bondoso Deus, coloque no nosso coração as tuas verdades, não a verdade de homens, de nenhum, mas coloque a tua vontade, o teu desejo, coloque acima de tudo os teus propósitos para a nossa vida e encaminhe as coisas de maneira que a gente possa guardar e viver essas verdades. Pedimos isso e desde já agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Não se esqueça, essa semana é um tema muito especial, o sábado. É um tema que a gente vai abordar de uma maneira bem interessante amanhã. Espero você ao vivo, 8h30 da noite. Que Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.